O Papai Noel é uma figura que em muitas culturas ocidentais traz presentes aos lares das crianças bem comportadas na noite da véspera de Natal. Agora, você sabia que o Papai Noel nem sempre foi o velhinho gordinho que a gente conhece hoje? Sabia que a Coca-Cola foi a maior responsável por popularizar o Papai Noel no mundo? E que a rena Rudolph foi escolhida para trabalhar com o Papai Noel por causa do seu nariz vermelho? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Quer mais curiosidades além das que falamos aqui no vídeo? Então segue a gente lá no Instagram e no Facebook. Agora vamos pro vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Júnior. E eu sou a Tati. Hoje vamos contar um pouco da história de Papai Noel. A origem. A origem exata da lenda do Papai Noel não é totalmente conhecida. No entanto, acredita-se que ele tenha surgido da mistura de algumas lendas da Europa pré-cristã. Também é comum ligar o Bom Velhinho com uma figura histórica real, que viveu na cidade de Mira durante o século IV da Era Comum. A primeira lenda é de antes da chegada do cristianismo na Europa. Nessa época, na tradição germânica, existia a lenda do Velho Inverno. Esse seria um homem idoso que batia de porta em porta pedindo comida e bebida quente. De acordo com essa lenda, quem o ajudasse seria gratificado com um inverno ameno e com fartura. Essa lenda era bastante conhecida, porque alguns países possuem um inverno rigoroso e gelado. Alguns séculos depois, outra lenda sobre o Papai Noel foi associada à história de São Nicolau, uma figura real. Nascido na Turquia em 280 d.C., Nicolau costumava ajudar, anonimamente, quem estivesse em dificuldades financeiras. Ele colocava um saco com moedas de ouro na chaminé das casas. Outra lenda sobre o São Nicolau é que ele retirou a carga de cereais de um navio para alimentar o povo da cidade. Depois, fez com que 9 cereais aparecessem no porão da embarcação, evitando que os marujos fossem punidos por doar a carga. Isso o tornou adorado pelos marinheiros, principalmente os da cidade costeira de Amsterdã, na Holanda, onde ele se chamava Sinter-Nicolas, que depois foi abreviado para Sinterklaas, que em Nova York, cidade fundada pelos holandeses como Nova Amsterdã, se tornaria Santa Claus. Por conta de suas ações, e depois que muitos milagres lhe foram atribuídos, ele foi canonizado pela Igreja Católica e virou São Nicolau. O santo passou a ser um símbolo natalino na Alemanha e, com o tempo, ganhou espaço em outros países do mundo, mas ele deve sua popularidade aos Estados Unidos. O nome. A origem da expressão Papai Noel tem raízes no idioma francês, no qual Noel significa Natal. Ou seja, no Brasil, o Bom Velhinho ganhou um carinhoso nome que significa literalmente Papai Noel. O visual. Outra característica marcante do Papai Noel é a sua roupa vermelha e branca. No entanto, ela nem sempre foi assim, já que as primeiras representações oficiais do Bom Velhinho retratavam um homem magro vestido com as cores do inverno. Ele era ilustrado com roupas que variam entre os tons de verde. Mas em 1881, o Bom Velhinho começou a ganhar as suas características atuais. Isso graças a uma ilustração do desenhista alemão Thomas Nast, trabalho desenvolvido para a revista estadunidense Harper's Weekly. No entanto, a história mais conhecida é que a roupa surgiu em um comercial da empresa de refrigerantes Coca-Cola. Em 1931, a empresa decidiu que a campanha deveria mostrar um Noel saudável, tanto realista como simbólico. Assim, ela contratou o artista Hayden Sandblom, que usou como base os desenhos feitos por Nast e o colocou na roupa totalmente vermelha com alguns detalhes em branco, cores oficiais da marca. Com o passar dos anos e o ganho de popularidade das campanhas de publicidade, a imagem passou a ser usada em todo o mundo. A Casa do Papai Noel. O local mais conhecido como sendo a Casa do Papai Noel é no Polo Norte. No entanto, essa lenda é mais aceita em países da América do Norte, devido à proximidade com essa região. Existem outros locais atribuídos como a residência oficial do Bom Velhinho, como a Lapônia, localizada no Círculo Polar Ártico. Essa região é bastante conhecida devido ao fenômeno da aurora boreal. A Lapônia não é um país, mas uma região de cerca de 390 mil quilômetros que engloba partes da Noruega, Finlândia, Suécia e Rússia. Por isso, é localizada no extremo norte da Europa. Já com o intuito turístico, o governo finlandês criou uma casa para a figura natalina.
Localizada na cidade de Rovaniemi, a residência do Bom Velhinho completa a Vila do Papai Noel e foi inaugurada em 1950. Atualmente, além do escritório do Papai Noel, existe um parque temático onde é possível encontrar renas que são comuns na região. Dito isso, o endereço oficial do Papai Noel é destinatário Santa Claus, código postal FIN 96930, Arctic Circle, Rovaniemi, Finlândia. Além disso, o Papai Noel também tem uma residência no Brasil. Isso porque a região de Penedo, em Itatiaia, no Rio de Janeiro, existe uma antiga colônia finlandesa, que se autodeclarou como sendo a casa oficial de verão do Bom Velhinho. E o melhor, ela pode ser visitada durante parte do ano. As renas. Uma das características mais marcantes do Papai Noel é o seu tradicional trenó, puxado por renas. A origem oficial dessa lenda também é de um poema escrito pelo professor de literatura norte-americano Clement Clarke Moore. As renas são animais característicos da região ártica e costumam viver em locais altos. Por serem animais resistentes e acostumados ao frio, elas são usadas para puxar trenós, que eram o principal meio de transporte dessas regiões. Tradicionalmente, um trenó é puxado por 8 renas, e essa lenda surgiu depois de uma história publicada em um livro voltado para crianças, na loja de departamento em Montgomery Ward, e rapidamente se popularizou por todo o mundo. O conto escrito, originalmente em verso, fala sobre uma rena chamada Rudolph. Ela era ridicularizada por outras renas por ter um nariz vermelho e brilhante. Mas em uma véspera de Natal, o Bom Velhinho estava com problemas para encontrar o caminho da entrega dos presentes, devido à forte nevada. Então, ao ver o nariz de Rudolph, logo o convidou para guiar o trenó pela noite escura. Além de Rudolph, que pode ser chamado de Rodolfo, a história também conta o nome das demais renas. São elas corredora, dançarina, empinadora, raposa, cometa, cupido, trovão e relâmpago. A popularização. A Revolução Industrial, com a produção em massa, teve um papel importante para contribuir com a popularização da imagem do Papai Noel. Ela turbinou a indústria dos presentes, fez nascer a publicidade natalina e acabou transformando o Bispo Nicolau no garoto propaganda mais requisitado do planeta. Até meados do século XIX, a imagem mais comum dele era a de um bispo mesmo, com manto vermelho e mitra, aquele chapéu comprido que as autoridades católicas usam. Após a mudança de visual promovida e a campanha de 1931 da Coca-Cola, a figura do Bom Velhinho começou a bombar. De 1931 a 1964, a publicidade da Coca-Cola exibiu um Papai Noel entregando brinquedos, brincando com eles, dando uma pausa para ler uma carta e apreciar uma Coca-Cola, visitando as crianças que ficaram acordadas para saudá-lo e invadindo as geladeiras em inúmeras casas. As pinturas a óleo originais que Sandblom criou foram adaptadas para os anúncios da Coca-Cola em revistas, em displays de lojas, outdoors, cartazes, calendários e bonecos de pelúcia. Hoje, muitas dessas peças são colecionadas por fãs. A campanha foi um sucesso imediato, tão grande que nas décadas seguintes o gorducho se tornou a coisa mais associada ao Natal. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre o que mais você gostaria de saber sobre feriados, compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e clique aqui para se inscrever no canal para ficar por dentro de mais curiosidades como essas que estão aparecendo aí na sua tela. Um abraço e até a próxima. Valeu!